Olá, estudantes! Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a atividade 1 do material Trilhas de Aprendizagens 2. A atividade 1 está presente na página 167 do caderno Trilhas e ela fala sobre a mulher e a família burguesa. Com o advento da Revolução Industrial, uma série de coisas mudou na nossa sociedade. Desde a forma como se trabalha, a força de trabalho, o tipo de trabalho, a produção. A gente pode ver aqui na imagem que eu separei para vocês 4 etapas que correspondem a 4 revoluções industriais que, se nós formos ver, a nossa sociedade se transformou junto com a Revolução Industrial. Então, a primeira, ela traz a mecanização, a força hidráulica, a máquina a vapor. Ela insere na sociedade aí uma forma de trabalho industrializada. A segunda, com a produção em massa, a energia elétrica, o petróleo, vão trazer mais uma série de inovações e modos de vida. A terceira, com o advento da computação, também vai modificar a nossa vivência. E a quarta, que conecta aí o computador com as máquinas, é a que nós estamos hoje. Então, tudo isso faz com que ande junto a transformação no modo de produção, a transformação na forma como se produz e as transformações na sociedade. Falando do papel da mulher, é interessante pensar que a forma como a mulher é vista pela sociedade se modifica de acordo com o período. Isso porque o papel que se dá ao gênero feminino é um papel que a gente chama de sócio-histórico, ou seja, é uma construção social que se modifica de acordo com os valores de cada época. Na primeira Revolução Industrial, quando surgem as primeiras fábricas, surge também uma nova classe social que se chama burguesia. A burguesia são aqueles que são os detentores dos modos de produção, dos meios de produção nesse período, ou seja, os donos das fábricas. São pessoas ricas que não trabalham, mas sim são donas do local onde outras pessoas trabalham. Junto com o surgimento dessa classe social, surge então um novo papel para as mulheres que os homens delegam a elas. A mulher burguesa, diferente da mulher trabalhadora, da mulher operária, ela deve se voltar para a família. Então, nesse momento, surge toda uma ideia da mulher que é do lar, que cuida dos filhos, que está sempre bonita, que está sempre com aqueles vestidos, com a armação de ferro pesada, aqueles corpetes, salto alto, chapéu, porque é uma mulher que não vai ser produtiva, que não vai produzir. Como eu falei para vocês, isso vale para as mulheres burguesas, as mulheres ricas. As mulheres mais pobres têm que trabalhar na fábrica, então não tem como elas usarem aquela roupa e exercerem todo aquele papel, incluindo o papel de mãe. Então a gente percebe que esse estereótipo que se cria para as mulheres no decorrer do tempo acaba sendo uma ferramenta de opressão, porque coloca as mulheres em caixinhas, né, que elas devem corresponder ao que se espera delas naquelas classes sociais, naqueles papéis, e não deixa que as mulheres, né, ajam, vivam da forma como elas bem quiserem. Aqui nós temos uma pintura desse período que retrata uma mulher tipicamente burguesa. Percebam que a pintura mostra um bebê num parque, a mulher com toda essa roupa carregando o filho. Então, é uma visão idealizada da maternidade, o que significa que não necessariamente ela corresponde ao real, mas ela corresponde ao que se espera que essa mulher faça. Todas essas expectativas em relação a como as mulheres devem agir e se comportar são parte do patriarcado. Você já ouviu falar nessa palavra? O patriarcado é o sistema sociopolítico que coloca os homens em situação de poder. Então, os homens, eles estão no centro das decisões e eles aí que são os responsáveis por decidir as coisas da sociedade. Mas não é qualquer homem. Na nossa sociedade, o patriarcado geralmente é motivado e organizado por homens heterossexuais e brancos. Isso faz com que todo o sistema, toda a estrutura, as formas, as relações, o que passa na TV, os jornais, tudo se volte para esse modelo, né, de poder que oprime as pessoas que fogem deles. Os homens heterossexuais e brancos, que correspondem àqueles que têm mais poder e privilégios no patriarcado, ganham mais do que as mulheres, os homens negros e os homossexuais. Sobre esse período na história brasileira, uma das fontes literárias históricas mais interessantes que nós temos é um livro de Machado de Assis que se chama Esaú e Jacó. Esaú e Jacó foi o penúltimo livro escrito por Machado de Assis, 4 anos antes de sua morte. Ele conta a história de 2 irmãos gêmeos que se desentendiam desde o ventre de sua mãe.
A história se passa numa época de intensa transformação política na sociedade brasileira, que é a transição do Império para a República. O Machado de Assis é considerado o maior escritor brasileiro de todos os tempos, conseguindo retratar como poucos diferentes aspectos da sociedade brasileira ao longo do tempo. É legal vocês verem na imagem que o Machado de Assis, diferente do que se pensa, era um homem negro. Muitas vezes, por conta da qualidade das imagens da época, que são em geral preto e brancas, as pessoas acreditam que ele era branco. Mas essa imagem aqui, reconstituída e colorizada, nos mostra o verdadeiro tom de sua pele. Obrigada pela atenção! Para saber mais sobre o direito das mulheres, eu vou indicar para vocês o filme chamado As Sufragistas, que é da diretora Sarah Greyville e foi gravado em 2015. Não se esqueça de tirar suas dúvidas com seu professor no Google Classroom.